dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, pessoal, eu estou aqui hoje estreando aqui o nosso podcast, né? Verdade Radical Podcast. E eu estou com uma presença ilustre aqui, nada mais, nada menos do que uma pessoa especial aí, né? Que é o meu querido pai, seu Marcos Elias de Oliveira, está aqui conosco. É um prazer recebê-lo hoje, nesse dia. Para mim é um privilégio poder estar inaugurando aí esse podcast com meu filho e eu quero deixar aí um abraço a todo mundo aí e que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema que a gente tinha, né, previsto, que é o tema chamado Alianças. A gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? E antes disso, né, eu queria pedir, né, para o nosso querido amigo aqui, meu querido pai, né, como ele é pastor, ele fazer uma oração e agradecer por essa manhã, essa tarde ou essa noite, dependendo do que você estiver assistindo. Pode fazer uma oração para a gente. Vamos estar orando então. Convido você a levar seu pensamento a Deus nesta hora. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, eu, meu filho, neste momento, e que o Senhor possa estar nos abençoando, assim como abençoando a cada um que está assistindo, Senhor, este podcast, nesta hora, na sua casa. O Senhor conhece a necessidade de cada um, e eu creio que o Senhor é aquele que nos abençoa, estende a sua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu quero estar falando sobre um pouco, né, algo que as pessoas confundem às vezes um pouco sobre alianças e conexões e suas representações, né? Aqui, qual é o limite da aliança, qual é o limite da conexão. Então, né, eu queria que tu possa estar hoje falando um pouco sobre aliança, depois tu está falando sobre conexões e qual a conexão que tem essas duas palavras. Isso, vamos lá então, é um tema realmente muito importante, principalmente nos dias de hoje. Aliança nós vamos ver na Bíblia, né? Como meu filho falou, eu sou pastor há 26 anos, e então a gente é pautado pela aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E nós vamos ver a primeira aliança formada foi quando Noé, depois do dilúvio, o Senhor, ele diz que nunca mais destruiria o ser humano através de água, né, com outro dilúvio. E ele coloca, a Bíblia diz que ele coloca um sinal, que o arco-íris aparece, e ele diz: isso é uma prova da minha aliança, eu tenho uma aliança com a humanidade, nunca mais eu vou destruir dessa maneira. E aí nós vemos a primeira vez que a Bíblia vai nos falar sobre aliança. E é muito importante, tu falou, né, sobre aliança, conexão, porque a aliança é uma coisa muito mais... Muito forte, né? Muito forte, muito mais séria. E uma coisa que nós temos que deixar bem claro, né? Aliança não é para ser quebrada. Quando se faz uma aliança, é algo que é para ser para sempre. Sim, inclusive nós temos né, um símbolo de aliança hoje. Quando as pessoas casam, elas compram uma aliança, né, para colocar no dedo, para dizer: olha, esse aqui é um símbolo de aliança que eu tenho contigo. Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que, mesmo nós querendo, nós nunca vamos conseguir fazer como Deus faz. Deus realmente, ele não quebra aliança. Quando Deus faz uma aliança com alguém, quando Deus, lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, foi firmada uma aliança de Deus conosco. Ele disse: ó, através do sacrifício do meu filho, vocês podem herdar a salvação. Eu tenho uma aliança com vocês através disso. Agora, a questão é que nós, como seres humanos, nós não conseguimos. Por mais que a gente tente, a gente acaba quebrando essa aliança. Porque, trazendo novamente para dentro da Sagrada Escritura, quando Deus fez a aliança lá com Noé, ele disse: eu tenho um compromisso com vocês, eu não vou mais fazer. E interessante que lá com Noé, ele não
exigiu um compromisso da humanidade. Ele disse, eu tenho uma aliança, a aliança é minha com vocês, não é vocês comigo, é eu com vocês. Porque às vezes a gente pensa, né, e a gente tem uma ideia sempre, que alianças são só entre quando tem duas pessoas ou mais. E aliança às vezes não é isso. A aliança pode ser feita com a gente mesmo. Quando eu me proponho, me disponho a fazer algo, ó, eu vou amar o meu filho sempre, não importa o que aconteça, independente se ele me amar ou não. Foi isso que Deus fez lá com Noé. Deus disse, olha, eu me comprometo, eu tenho uma aliança com toda a humanidade. Independente da humanidade crer ou não crer em mim, acreditar ou não acreditar em mim, eu tenho uma aliança com vocês. Eu faço essa aliança. Cabe à humanidade aceitar essa aliança com Deus. Já lá na cruz do Calvário, quando vem a nova aliança, que é a aliança da salvação... Antes da cruz também a gente tem ali a aliança que quando Deus tirou o povo, né, do Egito, da escravidão de Faraó, e Deus, né, através de Moisés ali fez essa ponte para tirar, depois Deus ele faz uma aliança ali levando Moisés ao Monte Sinai, ali onde vem os 10 mandamentos. Né? Exatamente, ali começa, porque eu pulei toda essa parte, eu fui lá para a cruz, mas muito importante te falar sobre isso, porque ali a gente vai ver um novo tipo de aliança, que é uma aliança assim, ó, eu vou ser com vocês, Deus falando, mas vocês têm que ser comigo. Eu vou abençoar vocês, mas vocês têm que me servir. Digamos que foi uma pré-aliança antes da cruz, meio bruta, meio rude, de acordo com a mentalidade do povo naquela época, saindo da escravidão. Que daí entra o segundo tipo, como eu falei antes, eu posso fazer uma aliança comigo mesmo, dizendo, olha, eu me comprometo de fazer isso, sem que, como eu falei, eu me comprometo a amar os meus filhos, né, independente se eles me amam ou não, se eles fizerem minha vontade ou não. Eu vou amar eles, vou fazer o que eu puder por eles. Ponto. Agora, quando vem o segundo tipo de aliança, é quando duas pessoas elas se comprometem a uma estar aliançada à outra, né? Que daí nós vamos ver como é mútuo, é um sentimento mútuo. É mútuo. Daí vem a obrigar, é uma aliança com obrigação de fazer. O casamento é uma aliança com obrigação de fazer. Eu caso, né, com a minha esposa, e no casamento eu estou dizendo, ó, eu vou ser fiel a ti, eu não vou te trair, eu vou estar contigo na alegria, na tristeza, na doença. E a outra pessoa, em contrapartida, ela vai dizer a mesma coisa. Então, nós temos uma aliança, estamos aliançados, e algo recíproco. Porque nós temos acordado algo. Com Moisés, a aliança foi isso. Deus diz, olha, agora não é com toda a humanidade a minha aliança. Por exemplo, eu não vou mais acabar com todo mundo, que nem eu fiz com Noé, né, dentro com água. Mas então, ele fala ali que seria com fogo, né? Sim, daí nós vamos pular lá para o final, né? Que a gente sabe, a gente fala sobre isso, mas isso abrange várias coisas, que pode ser um meteoro, pode ser chamas, então, pode ser o mundo pegar fogo, enfim, pode ser várias coisas. E ali isso é um outro tema, né? Tu já está tendo um apocalipse para escatologia, né? Pode deixar isso. Então ali com Moisés, Deus faz uma aliança específica, não é uma aliança genérica, não é com todo mundo. Ele faz uma aliança com o seu povo. Ele diz, ó, vocês são o meu povo, tá? E eu vou ser o Deus de vocês. Agora, eu sou Deus de vocês, vou guardar vocês, vou dar prosperidade de vocês, mas vocês têm que escolher me servir, fazer a minha vontade. E aí ali Deus dá os 10 mandamentos. E diz, ó, essa aqui é a base da lei. São a base que vocês... Quando vocês seguirem isto, nós estamos aliançados. E ali no Velho Testamento nós vamos encontrar várias, não é o caso agora, a gente pode ver isso outro dia, mas nós vamos ver vários casos ali, né, em que alguém, ou até todo o povo de Israel, quebrava o mandamento, né, e sofria até se arrepender, sofria. A gente vê isso com o bezerro de ouro, quando Moisés ele estava no monte buscando o Senhor, em que o povo sentia que precisava adorar alguma coisa, sentia que precisava doar aquilo ali que ele estava recebendo, aquele amor ainda não, né, de Deus com o povo, eles sentiam que eles precisavam retribuir isso. Então, de uma maneira errônea, numa maneira
né, que eles não tinham ainda a experiência com Deus suficiente para entender que aquilo ali era uma idolatria, e eles fizeram um bezerro de ouro. É que eles vinham escravos de uma nação que tinha muitos deuses esculpidos, né, que eram os egípcios, né? Então, o Egito tinha dezenas de deuses, né, todos eles em forma de alguma coisa em que as pessoas viam e adoravam. Quando Deus, né, Deus criador de todas as coisas, se manifesta, ele se manifesta como algo vivo, não como algo morto, não como algo que eu possa tocar e eu tenho que ver para adorar. Deus, a gente adora Ele. Não é apenas um rito, né? A gente serve a Ele por fé. Eu creio que Deus existe. As pessoas lá no Egito, elas criam lá no Deus das águas porque tinha uma imagem lá que representava isso. E quando Moisés sobe o monte e Moisés estava fazendo esse elo, porque Moisés já tinha uma aliança com Deus, Moisés já tinha se comprometido com Deus, e Deus tinha se comprometido com ele, disse, vai que eu vou ser contigo, eu vou estar junto contigo. Isso foi na sarça, né? Lá atrás. E aí o que acontece? Quando Moisés sobe o Sinai, o povo está ali, já faz muito tempo, não tem aquela figura da representação de Deus que Moisés representava, né, a vontade de Deus e a figura de Deus. Sim. Ele sente necessidade de adorar alguma coisa que eles estão vendo. E aí eles fazem o bezerro de ouro. E aí eles quebram a aliança que Deus está fazendo com eles no monte naquele instante. Deus está dando o primeiro mandamento: não adorarás outro Deus além de mim. Então, isso é interessante também. Eu quero, só para a gente não perder, mas eu quero, entre a primeira aliança, que foi a aliança de Noé, e entre a aliança de Moisés, a gente ainda tem uma outra aliança, que na sarça, inclusive, quando Deus fala, tu dirás que eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus fez uma aliança com Noé. Após Noé, a gente tem ali a aliança que Deus ele tira. O pai de Abraão, ele era um idólatra, né? Ele era de Baal, de Baalim ali, então tinha aquele negócio que Deus tinha que tirar a idolatria, o coração de Abraão da idolatria. Deus teve que movimentar Abraão. Deus faz a aliança com Abraão, né? E aquela aliança com Abraão que ele diz, ali entra, Deus está dizendo, eu vou te fazer uma grande nação, tu vai ser grande. E interessante, ali Deus ainda não está cobrando nada de Abraão. Deus está dizendo que vai fazer, inclusive Abraão nem tinha condições, porque nem filho ele tinha. Ele estava numa dependência total de Deus. Então Deus estava dizendo, mas eu vou ser contigo, tu vai ser pai de muitas nações, tu vai abençoar as nações. Quer dizer, Deus está fazendo uma promessa para ele, está fazendo uma aliança com ele. Abraão nem imaginava hoje quantos filhos espirituais ele teria. Nada. E aí, voltando lá, o povo ele quebra a aliança quando faz o bezerro. Por isso, o que acontece? Eles não entram na terra prometida, eles vão perecer, andar 40 anos no deserto, vão perecer para ter uma nova geração que agora pode servir a Deus, enfim, e vão fazer. Então, e ali tem fica instituído assim, eu vou ser com vocês têm uma escolha, se vocês escolher aliançar comigo, vocês vão ser abençoados por mim. Então lá em Deuteronômio, lá nós vamos ver, quando Deus fala, que diz eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Quem é que escolhe? Vocês. Se vocês escolherem fazer aliança comigo, ou seja, se vocês escolherem seguir os mandamentos, fazer a minha vontade, eu vou abençoar vocês. Vocês são livres. Se vocês não quiserem aliançar comigo, não tem problema. Mas daí vocês estão por conta própria. E ali nós vamos ver. E assim, aí tem toda a história de Israel, e a gente chega na cruz. Ainda sendo assim, o homem tendo que fazer por si para se comunicar com Deus. Então nós passamos ali pelo tempo de sacrifícios, nós passamos ali pelo tempo do povo, a própria lei dizia, de acordo com o teu pecado, tu tinha que dar um sacrifício, tu tinha que fazer. Então o homem tinha que, nesta aliança, o homem ele tinha que fazer algo para que Deus abençoasse ele.
E a gente pode entender também que ali na casa de Raabe, quando, né, Josué ele ia, né, com seus espias ali, e aí a Raabe foi uma mulher que ela identificou que Deus era na vida daqueles dois homens. Então ela decidiu, não, eu vou ajudá-los a invadir este território, mas eu quero pedir para eles não destruir aqui a minha casa. Então ali acontece uma aliança e Deus honra tanto isso que é através da genealogia de Raabe a gente tem Cristo, né? Exatamente. Então, assim, nós vamos ver que são momentos, nós vamos ver muitas alianças na Bíblia, muitas. Nós vamos ver Sansão tendo uma aliança com Deus, que era uma aliança de ambas as partes. Sansão tinha que cumprir o voto de Nazireu, senão Deus não abençoava ele. Então nós vamos ver várias alianças. Quando chega na cruz, tá, o homem está tendo que fazer sacrifícios para ser aceito por Deus, e Deus abençoando o homem. Quando Cristo morre... Mas é o sacrifício, né? Aí quando Cristo morre... É um homem, é um sangue... Ali quando Cristo morre, muda, é a nova aliança. Por quê? Porque agora o homem não tem que fazer mais sacrifício. O homem não tem que sacrificar mais nada. O sacrifício é no coração. A única coisa na mente, né? A única coisa que nós temos que fazer é aceitar um presente que Deus nos dá, que é o seu filho. Sim. Então ele diz assim, ó, esse é o meu filho amado. Esse aí é o meu filho. Se vocês aceitarem o que ele fez por vocês, se vocês aceitarem o sacrifício que ele fez no lugar de vocês, vocês vão ter a vida eterna. Vocês vão vir morar comigo. É isso que Jesus veio fazer. Então, agora, nesta aliança, na aliança de Cristo, né, que entra a graça, que é o favor não merecido, nós não merecemos, nós não fazemos nada, porque tudo que nós fizermos não vai ser o suficiente para merecer, e mesmo assim, nós temos o direito da salvação. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz e nos deu esse direito. Só que, aí vem a contrapartida, entra aquela questão. Mas eu só tenho que receber Cristo. Senão eu também não estou fora. Certo. Então a gente tem aqui identificado e falado sobre isso aqui, que a aliança ela deve ser algo eterno. Né? A aliança ela deve ser algo que ela não deve ser quebrada. E se ela for quebrada, há consequências sobre isso. Porque a aliança quebrada, por exemplo, ela pode ser quebrada em acordo. Então vamos quebrar a nossa aliança. Ou de uma maneira difícil, de uma maneira complicada, ela pode ser quebrada por um lado e o outro lado não querer quebrar. Então a gente tem um outro sentimento sobre essa aliança, né? Porque às vezes alguém, digamos que um marido e uma esposa, digamos que a esposa não quer quebrar e o marido quer quebrar e acontece essa quebra. Então fica algo desigual, fica algo, né? Então a gente entende que Deus é um Deus que não quebra aliança. Independente da gente ser humano, a gente quebra, a gente falha. E então a gente entendeu isso. Agora vamos entender um pouco sobre o que é conexão. A conexão, primeiramente vou dar o meu ponto, certo? Eu entendo que a conexão diferente da aliança, que a aliança deve ser algo eterno, algo inquebrável, que gera consequências quebradas. Eu entendo que a conexão ela vai gerar relacionamentos, porque a conexão ela une propósitos. Digamos que se fosse naquele tempo lá, eu preciso conquistar esse território aqui, eu preciso conquistar Jerusalém, eu preciso conquistar Samaria, Edom, por exemplo, E aí tu tem tu é um rei e tu também tem um desejo, um sentimento parecido com o meu de conquistar tal território, e a gente faz uma conexão. Vamos fazer uma conexão e eu te dou isso e tu me dá isso. Tu me dá exércitos e eu te dou ferramentas, por exemplo. Então ali está gerando uma conexão ali, uma troca de alguma ferramenta, de alguma coisa. Ela não chega a ser uma aliança, porque uma aliança é um pacto, como a gente tem, como eu me preparei para citar, eu acabei não citando, que é a aliança entre Jonatas e Davi, quando Davi foi perseguido e Davi faz uma aliança com Jonatas
ó, vamos fazer uma aliança, e ele acaba honrando Jonatas, abençoando a vida de Mefibosete, que era o neto de Saul, inclusive, né? Mas, bom, isso aí é uma coisa que também... Mas é uma coisa que a galera, eu acho que já entende um pouco dessa história, conhece. Então, eu acredito que conexão é algo que eu não tenho um compromisso depois. Eu tenho um compromisso ali, eu retribuo algo ali, mas eu não tenho depois um compromisso. Eu acho que é isso. Eu vejo a conexão, isso aí, a conexão como algo, vamos dizer assim, ó, temporário. Conexão é algo que, assim como a gente fica junto porque a gente tem um objetivo em comum, né? Mas aquilo pode simplesmente deixar de existir depois. Tu me ajuda a trilhar o meu caminho nisso, eu te ajudo a trilhar o teu caminho nisso, é uma troca de ferramentas, é uma troca. Quer ver as amizades que a gente faz por este mundo, tá? Na nossa vida. Tem amizades que são alianças. Eu tenho um amigo, tá? Que é o amigo mais antigo que eu tenho, que eu me lembro, que eu tenho convívio até hoje, né? Que é o pastor Fábio lá de Cidreira. Ele é um amigo, um irmão. Às vezes a gente fica meses sem se falar. Meses. E não é por nada, é só porque cada um nas suas atividades, a gente acaba não se falando. E, enfim, daqui a pouco eu ligo para ele liga para mim, parece que nós nos vimos ontem. Porque nós temos uma amizade, nós temos uma aliança tão forte que a distância e o tempo não nos separam. Já tem outras pessoas que foram muito importantes na minha vida, num período da minha vida, que depois se afastaram. Isso foi uma conexão. Tá? E quando eu vejo elas hoje... Mas essa aliança, tu pode assimilá-la como, de repente, uma conexão psicológica. Tem assuntos em comuns com aquela pessoa. É que eu acho que pode chegar a falar uma palavra tão forte e dizer, não, é uma aliança. Ou de repente não ser apenas assuntos que se assemelham. É que eu acho que a conexão, ela pode se tornar uma aliança, dependendo da conexão. Eu citei o exemplo aqui do Fábio, como tem outros amigos que são assim também, que são meus amigos, que poderiam ter sido temporários, mas com o tempo passou e na verdade diz aliança ficou firmado. Pode acontecer. Não, é uma aliança, mas na verdade isso é um emocionalismo, de repente, porque ali teus assuntos são parecidos. Se não fossem assuntos que se conectam, assuntos... tu dizer, não, aliança é algo forte. Não, é que eu vejo aliança assim, por exemplo, vou continuar, Fábio, vou continuar te usando aí, tá? Tu é meu amigo, tu sabe, então eu posso te usar. Eu teria outros para usar, mas tu eu não preciso de permissão. Sabe que meu papel aqui é questionar, né? Por exemplo, eu tenho uma aliança com o pastor Fábio, tá? Pela amizade que a gente começou e a gente mantém ela há 40 e poucos anos. Então, o que acontece? Eu defendo o Fábio. Ninguém vai falar mal do Fábio para mim. Se alguém vier falar mal do Fábio para mim, eu ainda não vou para alguém. Então, se tu tem alguma coisa contra ele, vai lá e fala com ele. Eu não vou ouvir falar mal de quem é, porque ou se a pessoa vem fazer algum tipo de... Eu vou dizer, não, vamos lá conversar com ele então. Por quê? Porque realmente nós temos de conexão de adolescente jovem, se tornou uma aliança de adulto. E eu sei que é recíproco também ele comigo. Então, tem outras pessoas que passaram na minha vida que, no momento, tivemos conexões fortes. Pessoas que foram muito importantes para mim, no meu ministério, na minha vida, enfim. E que, daqui a pouco, por um motivo ou outro, a gente vai se afastando. Hoje, se eu encontrar a pessoa, vou abraçar, não tem problema nenhum. Mas foi uma conexão. É apenas uma conexão. Não chegou a se aliançar nada. A pessoa foi importante. Foi uma amizade importante, porque a gente vai entrar em níveis de amizades. Tem amizades que se tornam aliança, tem amizades que elas são importantes e transitórias, mas são importantes para nós no momento, e a gente até encontra
ela várias vezes, eu tenho vários amigos que a gente se fala até, que eu falo às vezes muito mais do que eu falo com o Fábio. Eu tenho pessoas que são amigos meus, que eu falo muito mais vezes, eu falo às vezes uma vez por semana, eu falo muito mais seguido do que eu falo com o Fábio. Mas eu não sou aliançado com eles, porque a gente não chegou a ter essa intimidade de realmente Então, ser uma aliança. A aliança, a gente conhece a pessoa. A ponto da gente chegar a fazer uma aliança, eu acredito que a gente deve conhecer a outra pessoa, porque a aliança, ela exige confiança, confiabilidade. A aliança, ela exige um compromisso, que eu tenho que me compromissar a algo e eu não posso quebrar esse compromisso. E ter um propósito, né? Juntos. Defender. Eu defendo a outra pessoa como se a gente fosse um. Como se a gente fosse... Feriu ele, tá ferindo eu. Feriu eu, tá ferindo ele. Por quê? Porque um conhece o outro e um confia no outro. Então eu acho que é mais ou menos isso. E inclusive assim, aliança com a pessoa não significa aceitar coisas erradas que a pessoa faz. Pelo contrário, a aliança, há uma sinceridade. Ela me fortalece, me dá autoridade para mim poder questionar, cobrar ou ser questionado e cobrado da pessoa. E quando há um passar de mão por cima, o que isso pode ser identificado? Digamos que há uma amizade muito forte, a pessoa tem caráter, mas ela passa a defender o outro, mas aí ela começa a colocar o coração dela como... ela não quer ferir o outro e ela acaba passando a mão. O que a gente poderia identificar? A aliança, ela não significa que é só uma aliança para o bem. A aliança pode ser um compromisso para o mal. Duas pessoas podem se aliançar para fazer o mal para o outro. Quando haviam a gente havia caracteres de justos, de dignidade, justiça, respeito, e ali alguém faz uma coisa errada, por exemplo, e o outro passa a mão. Mas aí nós vamos ver... Daí a gente vai entrar numa outra, que daí a gente vai fugir um pouquinho do tema de aliança. Mas o que a gente pode identificar assim, nesse quesito, nessa questão? Porque isso é caráter. Isso é caráter. Né? Então, por exemplo, vou usar de novo ali, pessoa do Fábio. Estou usando ele hoje bastante, porque depois vou ligar para ele. Ver se ele não fala alguma coisa errada, eu sou aliançado com ele porque eu conheço o caráter dele. O Fábio é um cara que é um cara honesto, trabalhador, temente a Deus, que busca a presença de Deus, que está na presença de Deus, é um líder fantástico. Olha aí, Fábio. Tá? O Fábio é candidato, inclusive, né? Não. O Fábio não está como candidato, mas ele já esteve, né? Já teve, hoje ele é pastor, graças a Deus. Mas eu acredito que depois dessa, se o Fábio se candidatar, ele é eleito, com certeza. Eu acho. Então, assim, eu sei do caráter dele. Então, eu sou aliançado por causa do caráter. Uma pessoa que faz uma aliança, tá, com pessoas de caráter duvidoso, porque errar é humano, isso aí todos nós erramos. Paulo diz que por mais que a gente queira, mesmo quando a gente quer fazer o que é certo, quando a gente vê já fez coisa errada. Errar, tudo bem, mas não demonstrar arrependimento ou errar de propósito e ficar mantido no erro, aí isso é uma questão de caráter. Eu acredito assim que todo erro ele pode ser, não todo, mas muitos erros, eles podem ser consertados, né? Quando se mostra, a pessoa pede perdão, quando se mostra um arrependimento. E se eu pudesse voltar lá, eu faria diferente. Se eu pudesse estar lá. Mas E eu acredito assim, eu tive depressão durante 15 anos, né? E assim, eu busquei, teve épocas também que eu fui no monte, que eu buscava no monte, eu ficava no monte também, ficava orando no monte, levava meu violão, ficava tocando por 12 horas no monte. Eu subia de noite ou até de madrugada algumas vezes e saía no outro dia 10 horas da manhã, 2 horas da tarde. E muitas das vezes eu chorei sem motivo e algumas das vezes eu chorei pensando, né, que eu podia voltar ao meu passado e ter feito algumas coisas diferentes, por exemplo. Então eu acredito assim que a lágrima às vezes ela é um sinal de arrependimento, não quer dizer que seja,
mas ela pode ser um sinal de arrependimento, né? Voltando para nós botar isso aí dentro do nosso assunto sobre aliança, o único que eu creio, que não quebra aliança e consegue nos retomar a aliança conosco é o Senhor, né? Por mais que a gente erre, se afaste, ele, sempre que a gente volta, ele nos abraça, porque ele tem uma aliança conosco. A gente quebra essa aliança e volta. Sim. Né? Entre pessoas, tem muitas quebras de aliança? Tem muitas quebras de aliança, e que, por essa razão, né, por sermos humanos, quando há o entendimento de que alguém ou ambos fizeram alguma coisa errada, né, e há o arrependimento, não acho muito difícil restaurar a aliança. É difícil, porque o ser humano tem mais. O ser humano guarda rancor, o ser humano não perdoa. Isso que eu ia dizer, assim, às vezes para te poder mostrar que tu se arrependeu, tu faz um ato muito grandioso para outra pessoa, só que pode acontecer que a outra pessoa, pronto, passou, a gente restaurou, mas pode ser que ela guarde o rancor e até jogue na cara da pessoa. É que eu acho que entre pessoas, né, quando há quebra de aliança, né, ou seja, quando alguém deixa de cumprir aquilo que foi acordado, né, ou ambos deixam de cumprir. Claro, gera consequências, com certeza. Mas podemos alcançar, né, vamos dizer assim, a paz interior, porque quando há quebra de aliança, automaticamente a paz interior também vai junto, né? Porque, a não ser que entre a questão do caráter, que a pessoa seja muito mau caráter, que não leve em conta, ou tem aquelas pessoas que quebram a aliança e botam a culpa em cima da outra pessoa, né? Mas independente da quebra da aliança, o arrependimento e dizer, olha, me perdoa, eu errei, não devia ter errado. A outra pessoa diz, beleza, então, eu entendo isso, eu te perdoo, legal. Vamos embora, cada um segue seu rumo. Não necessariamente vai haver... Tu diz após a quebra. Sim. Não havendo um conserto. Quebrando e permanecendo rompida. Quebrou a aliança, tá? Nós somos sócios no negócio. Nós temos uma aliança ali, tá? Olha, nós vamos trabalhar assim, enfim, né? Quebrei, não fiz, eu te roubei, né? Quebramos a aliança, fica magoado, fica chateado comigo, eu boto a culpa em ti, enfim, fica aquele transtorno que dá, casamento é assim também, enfim. Aí chega um ponto que, Cristo vai chegar, o Senhor vai falar no meu coração, mas olha, tu errou. Mesmo que a outra pessoa tenha dado motivos, tenha sido rude contigo, tu quebrou a aliança. Então, tu tem que te arrepender. Beleza, eu vou lá, vou chegar Felipe, desculpa, eu fiz coisa errada aí contigo, eu quebrei a tua confiança comigo, e tu vai dizer, não, eu entendo, tudo bem, eu te perdoo, né? Mas nós não vamos voltar a ser sócio. Cada um segue seu caminho. Eu não tenho mais, tô com paz interior, pedi perdão, reconheci o meu erro, tu entendeu isso, me perdoou, mas não necessariamente nós vamos voltar a ser sócio. A aliança foi quebrada. Sim. Não necessariamente vai ser restaurada essa aliança. A única aliança que é sempre restaurada é a aliança com Cristo. Por mais que nós quebre a aliança, por mais que a pessoa se afaste, por mais que você esteja afastado de Deus, mais que você esteja afastado, se hoje você disser, Senhor, eu quero voltar a estar contigo, eu quero fazer a tua vontade, o Senhor vai dizer, pode vir, nos aliançamos novamente. Porque Cristo não quebra a aliança. Então, essa é a questão. Conexões, nós temos muitas. Conexões são amizades que nós temos, são pessoas que a gente conhece no decorrer da vida, são pessoas que passam pela gente, coisas que a gente acaba fazendo juntos, mas que não têm o peso. Por exemplo, tem pessoas que, se fizer alguma coisa para mim, deixar de fazer alguma coisa para mim, eu não vou preocupar, porque a nossa é uma conexão, nós não somos aliançados, nós temos uma conexão. Então, assim, não há peso naquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. A aliança, ela traz peso, ela traz responsabilidade muito grande, né? As conexões, elas
se a pessoa falou mal de mim, e ela, uma conhecida minha, eu nem dou bola, porque aquilo não me traz, a pessoa, por exemplo, a pessoa nem me conhece, como é que ela pode falar isso? Tudo bem, problema dela, entendeu? Mas é diferente quando a gente tem intimidade e tem aliança, porque daí se a pessoa falou mal de mim, na verdade ela está quebrando peso, né? ela tá quebrando a minha confiabilidade, a nossa amizade, porque ao invés de ela tá pondo um parâmetro a confiabilidade sobre a tua pessoa, ao invés dela vir falar para mim sobre confiar em tua pessoa, porque se ela fosse realmente tivesse mantido, então ela está dizendo, não, essa pessoa aqui ela não me passa credibilidade. Mas ela está dizendo isso pós ter feito uma aliança, algo de eu confio em ti. Um olhando no olho e dizer, não, eu também confio em ti. Então, ela falando mal de ti para outra pessoa, ela está pondo a crédito a confiabilidade da tua pessoa, a confiança sobre a tua pessoa. Por isso que a palavra de Deus ela é muito clara sobre isso, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos irmãos através de Cristo. Então, se eu aceitei Cristo, a outra, tu aceitou a Cristo, nós somos irmãos. E aí a palavra vai dizer o seguinte, se tu tem algo contra o teu irmão, ou se o teu irmão tiver algo contra ti, vai ter com ele e conversa com ele. Não é para ti conversar falar por aí afora. É para te ter intimidade. Chega lá, tu tem uma aliança, tu é irmão, nós temos uma aliança firmada em Cristo juntos. Então assim, eu não vou sair e falar para as outras pessoas. Eu vou chegar para ti, eu vou chegar para a pessoa e eu vou dizer, olha, isso assim, 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 eu acho que tu fez errado. Tu não devia ter feito isso. E a pessoa diz, mas eu fiz por isso, porque não. E aí a Bíblia diz, se o teu irmão se convencer do erro, beleza, tá tudo acertado, tá tudo bem. Então, eu acho que... O problema é quando essas coisas geram, daí começam a... Um não confia no outro, mas passa tão relacionamentos de... Por isso que alianças... jogos psicológicos. Por isso que alianças quebradas, e eu sou da opinião, tá? Com raras exceções, tem exceções, tá? Mas quando a aliança ela é quebrada mutuamente, tá? Dos dois lados, mesmo que um lado quebre primeiro e o outro lado quebre depois, mas acaba quebrando, eu acho que muitas vezes, a maioria das vezes, não deve haver nova aliança entre as pessoas. Cada um segue o seu rumo, cada um vai viver a sua vida, porque somos seres humanos, e como seres humanos a gente vai ter dificuldade de conviver e continuar acreditando, aceitar. Então a quebra da aliança, por isso que quando a gente... Eu tenho uma opinião parecida até certo ponto, mas eu acho assim que a aliança ela pode sim ser reatada, mas há um tempo determinado sobre todas as coisas, porque às vezes uma das pessoas ela era imatura sobre determinadas coisas, ela era inexperiente, imatura, ela não tinha uma maturidade, uma estrutura para suportar aquela aliança, o peso daquela aliança feita. Então eu já tem casos, por exemplo, que acontecem de as pessoas estar com 50, 60 anos ali, voltar a ter uma aliança firme, uma aliança porque uma das partes dizer, vamos esquecer aquilo que passou lá há 20, 30 anos atrás e vamos ter essa aliança de amizade novamente, porque hoje eu sou maduro o suficiente e aquilo ali, eles vão e tem uma amizade ali incrível, maravilhosa. Como eu disse, é possível, só que daí tu vai ver assim, no momento que tu não tem mais aliança com uma pessoa, né, volto a dizer, acaba sendo conexões daí, tu acaba te aliançando com outras pessoas. Então, às vezes, aquela aliança que tu tinha, ela é o tempo que aquela pessoa precisa para crescer. Ela é substituída por outras alianças. E aí não há mais espaço depois para voltar a ser.Esse é o grande problema das pessoas hoje. Quando pessoas que se pegam ao passado... Mas tu diz isso uma maioria ou tu diz absolutamente 100%? Não, uma maioria. Existem as exceções. Qual é o problema hoje que eu vejo muito? Pessoas que se apegam ao passado, querendo viver novamente aquilo que viveram um dia daquela maneira. Só que já não tem mais isso. E eu creio que nós sempre temos que olhar para frente.
A Bíblia diz que nosso alvo é Cristo, olhando para frente, caminhando para frente. E uma palavra, já encerrando aqui, que tem na palavra, diz assim, ó, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Se houve quebra de aliança, lá passou, esquece, deixa para lá. Vamos olhar para frente. Então eu quero complementar, esse é um versículo de 2 Coríntios 5,17. Tem também um outro versículo que fala em Isaías 43, 18, 19, que fala: olhai, eis que estou fazendo uma coisa nova, porventura virá a luz. Você pode vê-la? Você pode enxergá-la? Então eu acho que isso gera uma fé também, isso gera um acreditar nas pessoas de que Deus está produzindo, Deus está preparando um caminho ali, estou preparando porque algo novo, né? Eu creio assim, muitas alianças que a gente faz não deveria ter feito. Porque toda aliança que a gente fizer aqui na Terra, ela deve ter Deus como base. Na verdade, toda aliança que a gente fizer aqui na Terra, ela não deve ser uma aliança só entre duas pessoas ou 4 pessoas. Ela tem que ter a presença de Deus junto. Concordo, ela tem que ter um peso espiritual. Então tem muitas alianças. Porque Deus está em tudo, né? Deus está em todos os lugares. Tem muitas alianças. Não tem como a gente tirar Deus de uma aliança. Tem muitas alianças que são feitas e Deus não está presente. Não é a vontade de Deus. E aí fica só no ser humano. E o ser humano é falho e vai ter problema. Então toda aliança, toda vez que nós formos tomar uma decisão sobre algo, que nós vamos nos aliançar sobre alguma coisa, e aí, como eu disse, sou pastor, eu tenho que trazer para aquilo que eu acredito. A própria Bíblia vai dizer assim, que nós não devemos nos aliançar com pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente. Ou seja, seria apenas uma conexão. É uma conexão, tá? Mas se eu vou fazer aliança por algo que beneficia os dois, por exemplo, naquele momento, naquela circunstância. A Bíblia diz que para mim não fazer sociedade com pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu tenho. Por que isso? Porque o pensamento que eu tenho não é que o meu pensamento é o único que é certo. Não, é que o meu pensamento é baseado na palavra de Deus, no caráter de Cristo. Se a outra pessoa não tem esse mesmo pensamento, ou seja, todos os negócios que eu vou fazer, eu vou sempre priorizar o quê? A verdade e a honestidade. E a outra pessoa pode dizer assim, não, eu vou ser honesto, mas eu vou mentir um pouquinho para me dar bem. Então isso aqui a gente pode fazer diferente, pode burlar. E eu vou dizer, não, mas não está certo. Então é uma aliança que vai trazer problemas. Então, quando eu vou me aliançar com alguém... A palavra certa seria tendenciosamente, assim. Tendenciosamente para beneficiar um lado, por exemplo. Não, eu tenho uma fé em Cristo. Tá? Minha fé é em Cristo, então eu sigo os mandamentos de Cristo, que ele deu 2. Que inclui todos os outros 10 lá de trás, mas esses 2. Ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se eu for fazer qualquer negócio ou qualquer coisa que venha ferir o meu relacionamento com Deus, eu não faço. Se a outra pessoa não tem esse mesmo pensamento, a Bíblia chama isso de julgo desigual. Por quê? Porque ela pode fazer coisas, tá, que não demonstra amar a Deus. Certo. Então, para a gente concluir aqui, tá? Então, só para mim dar minha opinião final, para mim concluir sobre a aliança, pessoal. Então é isso, tá? Aliança é algo que é eterno, é algo que é mais profundo, é algo que é mais sério, é um compromisso, é algo que deve ser de uma pessoa. A aliança ela vem de confiabilidade, ela vem de credibilidade, ela vem de confiança, ela vem de seriedade, tá? E ela é um pacto, a aliança ela é um compromisso que ela não deve ser quebrada. Tá? E conexão, pessoal, é algo que, por exemplo, eu preciso contratar um pedreiro, eu vou contratar o pedreiro para 2 dias, o pedreiro veio e me ajudou aqui e eu ajudei o pedreiro dando um dinheiro para o pedreiro. Isso é uma conexão, certo? Não é um compromisso eterno, não é algo sério, não é algo que... Não é uma sociedade, não é algo... É sério, mas não é
não tem o peso, né? Com certeza. Não é algo duradouro, vou dizer assim. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer um sorteio agora, tá? Que é um sorteio aqui. Eu vou até pedir pro meu querido, né, fazer esse... Deixa eu embaralhar aqui. Esse vai ser o nosso assunto, nosso próximo assunto aí, tá? Que a gente vai estar aí para o nosso próximo podcast. Então, tu pega aí um para nós aí. Vamos ver o que vamos fazer. Vamos ver o que Saúde! Saúde, pessoal. Olha aí, então, o nosso próximo podcast aí é relacionado à saúde. Né? Isso envolve o nosso corpo, físico, a nossa mente, nosso psicológico, né? Tudo aquilo que nos traz aí, né, a saúde. Então, a gente vai estar preparando. Eu quero que você se prepare aí para o nosso próximo podcast, que é saúde. E eu quero deixar, então, meu agradecimento ao meu filho, que me convidou para estar junto nesse lançamento, nesse primeiro podcast, e que espero poder estar contribuindo aí outras vezes com ele aqui, e que cada um de vocês seja abençoado em nome de Jesus. Com certeza, para mim foi uma honra estar contigo aqui hoje, né? Da gente poder não apenas matar a saudade, mas também a gente gerar algo no coração das pessoas, porque eu acredito que tudo é plantio, tudo a gente planta para a gente poder colher, e eu acho que também esse trabalho do podcast é um plantio, né? Não apenas financeiro, eu acredito, para a minha vida como um trabalho, mas é um plantio também no coração para transformar a vida de pessoas, para gerar algo na vida das pessoas, para gerar ideias, para gerar, né, rompimento de coisas que passou, para olhar para as pessoas, olhar para o futuro. Tem pessoas que eu tive 15 anos em depressão e eu ainda tenho muito a passar para as pessoas sobre esse assunto também, que é outro tema. Então, eu quero estar aqui gerando, né, nas pessoas, produzindo no coração das pessoas. E para a gente finalizar também, eu quero... eu tô com alguns trabalhos, pessoal, tá? Eu tô com um trabalho musical aí, que eu tô com uma dupla, inclusive uma dupla country americana, né? De um estilo country, é um pouco diferente, assim, do country brasileiro, lá do Nordeste, do country desse sertanejo, é bem diferente. Então é uma coisa mais americanizada, é uma coisa que... bem tranquila também, não tem palavrão, não tem nada, é uma coisa bem estilo cowboy, cavalo, churrasco e gaúcho também, eu acho que puxa um pouco, porque tem essa questão do chapéu, essa questão do... Então é uma coisa bem legal. Eu também estou com um trabalho aí do podcast, eu quero possivelmente aí pra gente poder estar colocando ele na rádio, tá? De repente aí pra gente poder estar colocando ele na rádio, e eu tá também com uma marca que eu Verdade radical.